Muito bom estar de volta, né? Bom, muito bom. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Deus é bom. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. O Jones e a Cris são sempre os campeões De audiência. sempre a primícia, a nossa primícia, uma bênção. Paz. Deus abençoe vocês aí, Jones, Cristiane. Saudade de vocês também. Amém. Deus abençoe também a dona Isabel Morales. Faz tempo, hein, Bel? Deus Saudade de você. Deus abençoe a sua família. Amém. Glória a Deus. Amém, meus queridos. Vamos lá. Eu vou fazer uma oração para a gente começar Amém. a falar sobre família e sua estrutura cristã. Hoje nós vamos falar de um assunto muito bom, Mayra. que é a verdade, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Amém. Nós vamos falar isso no contexto da família, porque é a primeira dimensão onde a palavra precisa funcionar. Dentro de casa, né? Se não funciona dentro de casa, não adianta nada funcionar fora de casa. Amém? Então nós vamos orar, vamos pedir para Deus falar conosco, pedir para que o Senhor nos ensine, nos ministre, porque só Ele pode ministrar alguma coisa no nosso coração. Amém? Pai, em nome de Jesus. Sim, Pai, Senhor. Nós estamos aqui nessa noite, imploramos, Pai, Amém, Pai. que a Tua misericórdia venha sobre nós. Sim, Pai, Senhor. Tua graça esteja derramada sobre cada uma das famílias. Amém, cada um de Senhor. nós que está aqui. Nós carecemos e dependemos da Tua misericórdia Sim, e da Tua Pai. graça, Senhor. Coloca sobre nós, Senhor, a Tua sabedoria. Abre os nossos ouvidos, nossos corações, para compreendermos a Tua palavra, Senhor. Fala conosco, com cada um de nós, de maneira específica e individual. Sim, Pai. Que a palavra rema venha aos nossos corações e provoque transformação e cura para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Vamos lá, então. Você quer... Não, pode começar. Eu vou ler um texto aqui para a gente começar. Um texto bem conhecido, né? Que está no capítulo de João, capítulo 8, versículo 31. Né? Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Amém. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Então, esse é um texto bem conhecido: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus falou essas palavras para os judeus que haviam crido nele. Né? E aí a gente tem algumas revelações sobre essa questão do judeu, o judeu ter crido em Jesus. Por que está escrito aos judeus que creram nele? Tem um motivo. Né? Ele não falou isso para os gentios que creram nele, para os brasileiros que criam nele, mas ele falou isso para o judeu, porque o judeu tem alguma coisa mais forte, né? Aponta para algo mais forte, que é o véu, né? Que é a questão da revelação, ou a falta de revelação, e a religiosidade, a religião. Então, nós vamos estudar um pouco sobre isso. Né? O Éden, né? A gente tem que voltar um pouco para compreender o que Jesus está falando aqui para a gente, o que ele está ensinando. Né? No Éden, o homem e a mulher pecaram, eles pecaram em família. Né? E isso trouxe uma consequência direta. A primeira consequência do pecado foi que o homem e a mulher perderam a verdade, perderam a imagem e semelhança de Deus. E isso fica muito claro no texto de Gênesis, né? Eu vou ler aqui, Gênesis 3:6, diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento,
tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eles se cobriram. E quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então, primeira coisa que acontece quando o homem peca, né? A Bíblia diz que os olhos se abriram, mas os olhos não se abriram de uma maneira boa, né? Eles perceberam que estavam nus. Então, a primeira coisa que acontece é que o homem tem uma autopercepção. Ele começa a olhar para si mesmo e ele percebe que a sua nudez não é boa de ser mostrada. Ele percebe que a sua nudez tem que ser escondida, tem que ser maquiada, tem que ser dissimulada. E desde o Éden, meu querido, minha querida, nós temos uma herança na nossa natureza humana que é esconder-se, maquiar, fingir, né? Colocar uma máscara, colocar uma folha de figueira, né? Ou seja, usar um subterfúgio para não encarar as nossas deficiências, nossas falhas de caráter, nossos pecados, nossas vulnerabilidades. Desde o Éden, nós somos assim. Isso já está embutido no homem desde que ele nasce, né? Ter que se esconder daquele que o gerou, esconder quem ele é. Eu me escondi do meu pai, foi o que o homem fez. Eu me escondi do meu pai que me criou, eu me escondi do meu pai que me gerou. Eu me escondi porque eu estava nu, eu estava com vergonha. E aí eu quero que você pense nisso no contexto familiar, né? Porque se tem um lugar onde as pessoas dificilmente conseguem se esconder, é dentro de casa, né? Dentro da família, né? Dificilmente você vai conseguir convencer a minha esposa de que eu sou algo que eu não sou. Por causa da convivência que nós temos, ela já me conhece, ela conhece o meu lado ruim, conhece meus podres, conhece os meus ranços, ela sabe quem sou eu. Talvez melhor do que eu mesmo, né? Eu posso pensar que eu sou uma coisa, quando na realidade eu não sou. Então, essa questão da dissimulação, do fingimento, da vergonha, isso aponta para uma religiosidade. Eu quero mostrar quem eu não sou. Eu quero esconder o que eu acho que é ruim. E é interessante que, assim, tudo isso é de origem do engano. Uhum. Porque Satanás, né, ele enganou a Eva. Sim. Então, assim, ele fala que se comer, né, do fruto, ia ser igual a Deus. Que é uma mentira, porque Deus já tinha feito, né? O homem e a mulher é a imagem e semelhança dele. Então, assim, é um engano. E tudo isso veio por meio do engano. Sim. E é muito forte quando a gente pensa que Jesus, né, é a verdade, o caminho e a vida. Amém. O Satanás, quem que ele é? Ele é a mentira, o desvio e a morte. Então, uma família pautada no engano é uma família que tem como alicerce Satanás. E o que acontece quando o fundamento é Satanás? Tende à destruição. Porque essa questão de querer, né, se esconder, de querer fingir, querer demonstrar uma coisa que a pessoa não é dentro de casa, ou esconder coisas do passado, ou mesmo atitudes, né, do presente, vai fazendo com que Satanás seja o fundamento dessa família. É a mentira. A mentira. E assim, se a verdade liberta, a mentira aprisiona.
E não é uma mentira, você fala assim, poxa, uma mentira grande. São pequenas coisas, pequenos detalhes que fazem com que a família esteja pautada, esteja fundamentada na mentira. Então você imagina o homem se escondendo de Deus. O homem no Éden se escondendo de Deus. Isso é muito emblemático, né? Isso aponta para uma realidade de muitas famílias. Os filhos se escondendo dos seus pais, ou escondendo quem eles são dos seus pais, né? Os maridos se escondendo das suas esposas, escondendo quem eles são das suas esposas, escondendo o que eles querem. As esposas se escondendo dos seus maridos. Em todo relacionamento, para que haja amadurecimento, para que haja unidade, confiança, é necessário transparência. É necessário que nós, com Deus principalmente, né, e ainda mais, além de Deus, com a nossa família, nós precisamos ter liberdade de revelar quem nós somos, né? Então, esse tipo de atitude de Adão e Eva, de se esconder de Deus ou colocar folhas de figueira, né, é uma atitude que muitos de nós ainda fazemos, né? Se você perceber, por exemplo, na igreja, a igreja é uma bênção, mas tem uma natureza humana. Nós frequentamos a igreja e a igreja vive de folhas de figueira. Por quê? Porque as pessoas, elas se mostram do jeito que elas não são. E por conta disso, elas não conseguem ser tratadas, estabelecer relacionamentos profundos, estabelecer relacionamentos estáveis, duradouros. Por quê? Porque elas enganam as outras pessoas. Nós enganamos as outras pessoas quando nós mostramos que nós somos aquilo que não somos, né? E quando as pessoas se aproximam de nós, elas percebem que nós somos enganadores. Então, essa realidade é uma realidade da natureza humana. Isso foi absorvido por Adão e Eva no Éden. Isso está dentro de cada um de nós. Então, nós queremos mostrar algo que nós somos, que nós não somos. E isso é tão verdade que, se você olhar nas redes sociais hoje, você vai ver que, né, tem até aquela história, quando você olha a pessoa na rede social, você fala, uau! E quando você encontra ela pessoalmente, você fala, ué! Por quê? Porque você olha a pessoa na rede social, é uma coisa, né? Ela é uma bênção, ela é, né, feliz, uma pessoa saudável, uma pessoa que atingiu uma espiritualidade, né, uma posição com Deus, uma pessoa sábia, mas aquilo é apenas uma folha de figueira. Então, esse mecanismo de mostrar para as pessoas quem nós não somos é um mecanismo totalmente danoso, completamente mentiroso. E como a pastora Cláudia falou, esse é um mecanismo que escraviza, porque você manter uma folha de figueira é difícil. Porque a folha de figueira é a folha de uma árvore. E a folha, se você tirar uma folha de uma árvore, você vai perceber que ela vai secar, vai mudar de cor e vai esfarelar. Isso. Ela vai dissolver, meu irmão. Manter uma máscara é muito difícil. É muito trabalhoso você manter uma máscara sobre a tua vida. É muito difícil manter uma máscara sobre a minha vida. Então, é necessário uma decisão. Eu tenho que decidir se eu vou mostrar quem eu sou, com as minhas falhas e com as minhas qualidades, se eu vou viver uma vida de verdade, ou se eu vou viver uma vida religiosa, mostrando para as pessoas quem eu não sou e dando espaço para que o inimigo possa governar a minha vida. Eu posso depender de uma folha de figueira, ou eu posso depender da transformação que Deus quer fazer na minha vida através da verdade. Porque tem uma coisa importante: cada vez que a verdade
aparece para quem vive da mentira, a pessoa tem que decidir, ou ela aceita aquela verdade, lança a mentira fora, ou ela vai continuar, né? Ela vai rejeitar a verdade e continuar vivendo debaixo de uma máscara de religiosidade. Isso. Então, tem que tomar uma decisão. E assim, e para poder viver a verdade, precisa de coragem, né? E coragem no original, ele vem, né, de coração. Precisa ter coragem para ser verdadeiro. Então, as pessoas corajosas são as pessoas verdadeiras. E me lembro, assim, né, me veio à mente, assim, a questão de Davi. Davi, quando pecou, a palavra de Deus fala que ele era um homem, né, que tinha um coração segundo o coração dele, né? Era um homem corajoso. Tinha um coração, né, uma coragem de guerrear, e a gente sabe todas as passagens de guerra de Davi, né? Lutou contra o urso, contra o leão, derrubou o gigante, né? Venceu várias guerras. E quando ele pecou, quando veio, né, o profeta falar com ele, ele teve a coragem de assumir o erro dele. Então, as pessoas corajosas, né, de coração, conseguem ser verdadeiras. E serem verdadeiras não apenas naquilo que é fácil de mostrar, naquilo que é tranquilo de se expressar, mas naquilo que está lá no mais obscuro, né, no mais interno. E isso é fundamental, porque tem coisas que são arrastadas, né, durante uma vida inteira, durante toda uma vida. E isso não é bacana, porque em determinado momento essa máscara, né, vai apodrecer. Vai dissolver. E é muito ruim ser desmascarado. É muito melhor ter a coragem, né, a ousadia de tirar, né, a máscara e ser verdadeiro. Sim. E assim, todos nós temos oportunidade de melhoria. Jesus mesmo, né, no Getsemane pediu, Senhor, né, se possível, afasta de mim esse cálice, né, afasta de mim essa situação, afasta de mim essa dor que eu vou enfrentar. E nós temos que ser corajosos de expor um ao outro, expor a família, né, quais são as nossas vulnerabilidades. Porque naquilo que eu sou fraca, ele é forte, né? E assim, um compensa o outro na família. Exatamente. Um ajuda o outro. Principalmente naquilo que nós estamos vivendo hoje. Então você vê, né, que essa situação que a pastora Cláudia está falando, ela é muito comum nas famílias, né? As crianças, elas já, desde pequena, tentam esconder se fizeram algo errado. Nós não somos ensinados a confessar. Não somos estimulados a revelar o que nós fizemos de errado. Muito pelo contrário. Nós somos ensinados por uma tradição a esconder as nossas falhas, os nossos erros, os nossos desejos. Isso na família torna o relacionamento superficial demais, né? Porque você não consegue se esconder muito tempo dentro de casa. Você não consegue ficar muito tempo num relacionamento familiar fingindo ser uma pessoa que você não é, né? E mais, as pessoas, elas não gostam da verdade. Isso é uma natureza nossa, nós não gostamos da verdade. Nós preferimos uma ilusão, preferimos uma coisa fake, né, que nos agrade, que seja mais suave, seja mais tranquila. E por conta dessa escolha natural do homem, a gente acaba se enganando muito com as pessoas. E a gente acaba acreditando naquilo que não é verdade. Então, quando a criança ela não é ensinada a confessar os seus erros, ela automaticamente começa a usar uma folha de figueira e ela começa a usar também um véu, né? E se esconder, tentar esconder a sua nudez. Então, quando a criança começa a fazer isso, e essa criança cresce e começa a namorar,
qual que é a primeira, né, primeira coisa que essa pessoa vai fazer no namoro? Ela vai esconder quem ela é, exatamente para a pessoa que vai compor uma nova família. Então vai namorar, a pessoa namora e ela está namorando com uma ilusão, ela não está namorando com uma pessoa que está mostrando quem ela é, né? Aliás, no namoro, né, a gente costuma falar para os namorados, né, olha, é só marketing, a verdade vai aparecer do casamento, mas não deveria ser assim. O namoro deveria ser um momento onde você vai conhecer a pessoa como ela é, e não conhecer aquela máscara, aquela folha de figueira, e não conhecer uma pessoa que não existe. Depois que casa, a gente percebe que os problemas na família começam exatamente nesse ponto. São as frustrações, as decepções de você ter casado com uma outra pessoa que você pensou que era de um jeito e ela é de outro jeito. Então, além da pessoa eu estar usando uma máscara, eu ainda quero ver a máscara do outro, eu não quero ver quem ele é de verdade. Então, isso é muito problemático. Para ser liberto, eu preciso estar disposto a me revelar como eu sou de verdade e eu tenho que conhecer a outra pessoa como ela é de verdade. Isso não é muito romântico. Não é muito romântico num namoro, num processo de noivado. Não é romântico. Não tem aquelas músicas de fundo à perfeição, porque nós somos seres humanos. E os seres humanos, nós somos obras da carne, somos adâmicos, temos uma herança ruim. E nós temos, lógico, as nossas tendências pecaminosas e temos qualidades. Estamos todos no processo de transformação. Agora, a maioria das pessoas se casam com pessoas que elas imaginavam ser daquele jeito e depois que elas se casam, elas percebem que não eram daquele jeito. Só que quando esse casamento ele começa a andar, o tempo começa a passar, né? Essas pessoas, em nome da paz, elas começam a colocar uma máscara para dizer que está tudo bem. Então elas não tratam os problemas de frente. Elas não tratam a nudez de frente. Elas preferem continuar como Adão e Eva, com folhas de figueira. E o pior não é só você utilizar uma folha de figueira junto com a tua esposa ou junto com seus filhos, para que você mostre para eles que você é bom, que você é o cara, que você é o sacerdote, que você é o superpower. Não é, o problema não é só esse. O problema é que quando Deus aparece para procurar a família, quando Deus aparece para procurar a família se esconde. Por que a família se esconde? Porque a família não quer que Deus revele que eles estão nus. Deus vai acabar com esse sistema de folha de figueira. Deus vai acabar com esse véu. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então, o problema não é só a folha de figueira. O problema é que quando Deus aparece, a gente se esconde no meio das árvores. E Deus fica perguntando, cadê você? As pessoas não querem chegar diante de Deus, porque diante de Deus não tem folha de figueira que esconda quem nós somos de verdade. Diante de Deus não dá. E é interessante que Deus, né, é onipresente. E ele pergunta, né, onde está você, né? Onde está Adão? Ele sabia onde estava. Ele quis dizer assim, em que caminho você está? Você não está no meu caminho. É essa pergunta que Deus está fazendo. Se você está no meu caminho, eu sei que você está comigo, mas aonde você está? Não é no meu caminho. A pergunta que Deus fez foi para que o homem, né, que Adão refletisse e aonde que ele estava. E nós estamos numa situação mundial em que Deus, né, tá falando assim, aonde vocês querem chegar? Em que caminho vocês querem trilhar? Exatamente. Vocês vão querer permanecer onde vocês estão? O arrependimento e a confissão de pecados é o caminho para a salvação da alma. O Evangelho
para que você possa crer no Evangelho, existe um passo anterior, o arrependimento. Tanto é que Jesus pregava: arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a palavra que salva, né? O Evangelho, ele precisa do arrependimento e da confissão de pecados. E quando o Evangelho foi estabelecido, na Bíblia você vai ver isso no livro de Atos, as pessoas, elas confessavam os seus pecados. O que é confessar os seus pecados? É tirar a folha de figueira. Confessar o pecado é se revelar para Deus como você é. Confissão de pecados é você admitir a sua nudez diante de Deus e não tentar escondê-la de Deus. Então, quando você esconde algo de Deus, quando você se esconde de Deus, você está chamando para si uma correção que você não precisava passar. Então, quem te mostrou que você estava nu? Você me desobedeceu, Adão. E porque você fez isso, agora você vai ter dificuldade para ganhar o seu pão. A terra não vai dar mais a sua força. No suor do teu rosto você vai granjear o teu pão. Por quê? Porque você me desobedeceu. E pior, se você tivesse chegado diante de mim e falado assim: olha, Senhor, eu confesso e me arrependo. Mas Adão, além de não fazer isso, além de ter se escondido, ainda falou assim: não, foi a mulher. Eu sou bom. Eu não fiz isso. Olha a folha de figueira falando mais alto. Ele se apegou numa verdade a respeito de si mesmo que era mentira. Isso. Ele desobedeceu a Deus, mas ele falou: não, eu não desobedeci. Foi a mulher que me deu a fruta, por isso que eu comi. Então, quando você se arrepende, quando você confessa quem você é, para você mesmo e para Deus, você começa a trilhar o caminho da salvação e da libertação. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus não veio para condenar, Jesus veio para salvar. Agora, eu preciso me livrar dessa folha de figueira. Eu preciso me livrar dessa religiosidade. Eu preciso me livrar de tentar mostrar para os outros que eu sou uma pessoa que eu não sou. Tentar mostrar para minha mulher que eu sou uma pessoa, né, de um jeito, mas eu sou de outro. Eu tenho que revelar quem eu sou de verdade. A partir do momento que eu faço isso, então a libertação chega na minha família. A porta da libertação é arrancar a folha de figueira, meu irmão. Nenhuma família é liberta pela religião. Nenhuma família é liberta pela religião. Nenhuma família é curada pela religião. As famílias são libertas e são curadas pela verdade. Pela verdade. A religião, ela é a folha de figueira. A religiosidade é a folha de figueira. Enquanto a religiosidade estiver presente na tua vida, você não está liberto. Você está escravo da folha de figueira. Você está escravo de uma máscara. E como que você quer fazer com que o teu casamento seja um casamento firme, poderoso, a tua família seja uma família, né, que não vai se abalar com o que vai acontecer? Vocês nem se conhecem. Como é que vocês vão concordar com alguma coisa se vocês não se conhecem? Então eu preciso me revelar para minha esposa, por mais que ela vá olhar e falar assim: a sua nudez é coisa feia. Mas esse é o começo da libertação, né? Eu vou ler um texto aqui, que está no livro de Hebreus. É muito importante a gente avaliar essa palavra, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Amém. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Por que as pessoas se escondem de Deus? Porque elas não querem se revelar para Deus. Elas sabem que Deus consegue enxergar através da máscara, através da folha de figueira. Deus consegue enxergar quem você é de verdade, quem eu sou de verdade. Deus consegue fazer isso.
Todas as coisas estão nuas e patentes, descobertas diante de Deus. Então não dá para eu me esconder de Deus. Agora, eu me escondo de Deus, eu me escondo da minha esposa, me escondo do meu pai, me escondo do meu filho, me escondo do marido. Você vai se escondendo e você vai continuar em uma prisão. Você se esconde quando você põe uma máscara para dizer quem você não é. Isso é um problema dentro da família. Aí o filho não consegue chegar para o pai e falar: pai, alguém me ofereceu maconha. Pai, alguém me ofereceu crack. Alguém me ofereceu pedra. Alguém me ofereceu sexo. Alguém me ofereceu isso, aquilo. O filho não consegue confessar que ele está tendo alguns sentimentos. Por quê? Porque o pai se esconde através de uma máscara com uma folha de figueira de ira, de perfeccionismo. Isso faz com que o filho se esconda do pai, porque ele pensa que ele vai ser agredido pelo pai. Ele não pensa que ele vai ser liberto pelo pai, ele pensa que ele vai ser agredido pelo pai. A esposa tem medo de falar com o marido porque o marido é irado, o marido é bravo. Aí ela não fala nada para o marido não sabe o que está acontecendo com a sua própria família porque ele tem uma folha de figueira, né? E ele força todo mundo a usar a mesma folha de figueira do que ele. Então fica todo mundo debaixo de um jugo, uma família debaixo de um jugo de fingimento, de engano e de mentira. E sabe quando isso é revelado? Quando acontece um problemão, onde todo mundo tem que se unir para resolver. Quando acontece uma crise, quando acontece a falta do dinheiro, quando acontece uma enfermidade, quando todo mundo tem que ficar em casa por conta de uma pandemia, aí a convivência se torna insustentável. Por quê? Porque aí você vai começar a se revelar como você é. O teu filho, você vai descobrir coisas que você pensava que era de um jeito, mas é de outra. Você vai descobrir que o teu pai é de um jeito e não é do outro. Você vai descobrir que a tua esposa tem algumas coisas que você nem sabia que estava ali. 30 anos de casado, 40 anos de casado, usando folhas de figueira. Usando folhas de figueira. Então, que tal viver a verdade? Né? Se você tem Jesus, a verdade é a primeira característica na sua vida. O engano não pode fazer parte da sua família. Né? Então, cuidado, irmão. Porque às vezes você parece, né, a folha de figueira está falando, tá tudo bem. A folha de figueira falava para o Adão assim, tá tudo bem, ninguém está vendo. Deus não está vendo. A folha de figueira fala com a gente. Não é verdade, pastora? Fala. E essa questão, né, do engano, às vezes a pessoa ela tem o que a gente chama, né, de um ponto que é oculto para ela. Às vezes ela tem coisas que ela tá escondendo, e tem coisas que ela não percebe, ela não sabe, ela não consegue ver, né? É o ponto cego. E como família, nós temos que mostrar um ao outro esse ponto cego. Nós temos que mostrar um ao outro coisas que o outro às vezes não está enxergando. Mas a gente tem que se permitir. Então eu tenho que ter abertura, né, para que o Renato possa sinalizar algumas coisas que ele vê em mim que eu não estou enxergando. Sim. E eu possa ter, né, abertura para falar para ele coisas que eu vejo que ele também não está percebendo. Porque essa questão de a gente ter uma abertura, uma transparência, de cada um ter espaço para colocar os seus limites. Olha, eu estou no meu limite. Eu estou, né, cansado, eu estou cansada, tá difícil. A gente precisa ter esse espaço para se colocar. E espaço para permitir com que o outro nos ajude a crescer. Que o outro possa ter espaço de falar para nós, olha, não tá bacana, essa situação não tá legal, olha, esse seu comportamento tá totalmente fora da palavra, essa sua atitude não tá legal. A família precisa ser verdadeira, transparente. É lógico que tudo depende, né, da forma, tudo depende, né, do jeito, do cuidado,
do momento, né? Tem tempo para todas as coisas, um momento oportuno para poder falar, mas esse espaço para crescimento, ele precisa ocorrer na família, precisa ter abertura. Mas se a pessoa não se permite, né? Se ela está lá com aquela folha de figueira e não se permite atirar e falar assim, olha, né? Eu quero ser transparente. Isso não é bacana. Às vezes a gente vê, né, casamento, depois de tanto tempo ser destruído, como que pode ter chegado nesse ponto? Muitos anos, né? Problemas vão acontecer, dificuldades vão acontecer. E nós estamos num momento em que as dificuldades são inúmeras. São dificuldades de distanciamento, nós somos seres relacionais, sim, nós precisamos nos relacionar. E quando, né, Adão e Eva pecaram, eles perderam a conexão com Deus. Entendi. E nós somos seres que precisamos nos conectar. E nós estamos num momento de distanciamento, num momento de muitas dificuldades, né? Então, pessoas desempregadas, igrejas fechadas, tantas situações ocorrendo, e se não houver transparência, o que vai acontecer? Então, Jesus precisa se tornar presente verdadeiramente nas nossas atitudes. A verdade. A verdade vai libertar. E essa questão, né, de conhecer a família, né, a gente escuta história em que a pessoa mudou nome. Ninguém nem sabe quem ela é. E não é que ela não é proteção à testemunha, né? Não é que ela está debaixo, né, de uma proteção que ela teve que mudar por completo para poder se proteger. Não, são mentiras. E quanto mais nós conhecermos a verdade, né, da nossa família, né, do nosso passado, vai ser uma forma da gente poder, né, pedir perdão por esses pecados. Sim. Porque os espíritos familiares, eles vão sendo fortalecidos de geração em geração, né? O pastor Guto está aí, a pastora Bárbara, né, que ministram sobre isso, libertação. A gente sabe, se a gente não entender quais são os pecados familiares, quais são esses espíritos familiares, ele vai se fortalecendo. Ele vai criando uma força, né? Ele vai virando um monstro dentro das nossas casas. Isso é importante porque o diabo se alimenta de folhas de figueira. O diabo se alimenta do fingimento. O inimigo da alma se alimenta das mentiras, se alimenta do engano, porque ele é o pai da mentira. E ele mente desde o início. Jesus falou que ele é o pai da mentira e jamais se firmou na verdade. Então ele vai criar máscaras, enganos, fingimentos, e nós somos especialistas nisso por natureza. Quando Jesus chega na vida de uma pessoa, é a primeira coisa que tem que ser destruída. Foi a primeira coisa que apareceu com o pecado. E é a primeira coisa que tem que desaparecer com o Evangelho. A primeira coisa que tem que desaparecer é a máscara. A transformação de uma pessoa, ela não acontece na folha de figueira. Deus não vai renovar a folha de figueira. Deus não vai colocar uma folha de figueira no lugar da outra velha. Não. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. É uma nova criatura. Então, na família, essa nova criatura tem que aparecer. Quem ela é de fato e de verdade. Não é uma pessoa perfeita, mas é uma pessoa que está experimentando uma transformação. Uma pessoa que vai se revelar quem ela é e o que Deus está fazendo na vida dela. Isso é algo que vai gerar um testemunho muito forte. Mas tudo começa com a destruição da folha de figueira, né? Em 2 Coríntios 3, versículo 15, até o versículo 18, diz assim: mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Ele está falando do judeu. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu é retirado, é removido.
Ora, o Senhor é Espírito, e aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado é rosto sem véu, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ninguém é transformado por Deus usando máscara. Ninguém é transformado pelo Espírito de Deus usando véu. Então, primeiro texto que nós lemos, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, né? Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Ele disse isso para os judeus que creram nele. Por quê? Porque o judeu sabe muito bem o que é o véu. Ele falou assim, ó, vocês que creram em mim, né? Quando vocês creram e se converteram, o véu foi retirado. Então, uma pessoa se converte, o véu é retirado. No momento em que o véu é retirado, Deus e você estão frente a frente, sem nenhum tipo de máscara. Face a face. Sem nenhum tipo de véu, sem nenhum tipo de distorção da imagem. E ele está falando aqui, você olha para Deus como num espelho, aí você é transformado. Você não vai transformar Deus num homem, mas Deus vai te transformar em filho de Deus. Sem o véu, você é transformado. Imagem e semelhança. Imagem e semelhança de Deus. Então, esse é um mecanismo tão poderoso, meu querido, que se você levar esse mecanismo para dentro da sua casa, para dentro da sua família, para dentro do seu casamento, você vai perceber a ligação, a conexão que você vai formar com a tua esposa, com o teu filho, a confiança que vai ser estabelecida. Ou seja, vocês se conhecem. Quando Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea os criou, né? Quando ele criou os dois, a Bíblia ressalta um ponto importantíssimo. Os dois estavam nus e eles não se envergonhavam. Estavam nus, mas eles não se envergonhavam da sua nudez. Perderam essa condição com o pecado. Jesus, ele restaura o relacionamento dentro de casa, exatamente nessa situação. Estamos nus, mas não nos envergonhamos. Não precisamos mais ter vergonha. Eu não preciso mais de uma folha de figueira. Eu não preciso. Por quê? Porque a minha vida está aberta para minha esposa, está aberta para os meus filhos. A minha vida está aberta. Então, eles conhecem a minha nudez, eles sabem como eu sou. Então, isso é o começo de uma vida em Cristo Jesus, dentro da casa, dentro da família. Não dá para dizer que a família tem Jesus se não vive a verdade. Por isso a importância de quando você se converte, que o véu seja tirado, para que você seja transformado, para que eu seja transformado. Eu tenho que rejeitar o véu. Eu tenho que rejeitar a religiosidade. Para receber Jesus, eu não posso mais viver debaixo desse véu, debaixo dessa folha de figueira. Não posso mais viver me escondendo, né? Então, por que as pessoas escondem os seus pecados na igreja? É uma incoerência. Se na igreja primitiva as pessoas vinham confessando os seus pecados, a confissão de pecados era algo normal. A Bíblia diz, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A oração do justo é poderosa em seus efeitos. Quer dizer, a confissão de pecados é justamente rasgar essa folha de figueira, rasgar esse véu. Não esconder o pecado. Então, o que acontece hoje é que tanto na família quanto nas igrejas, a gente vê as pessoas se escondendo. Ah, eu pequei, mas eu não vou contar para ninguém. Né? Ou as pessoas tendo que se esconder, por quê? Porque se você contar que você cometeu esse pecado, você vai perder o cargo, a mesada dentro de casa, você vai perder a esposa, vai perder o marido. O evangelho não é isso. Isso não é evangelho. Isso é maldição.
Isso é um clima totalmente errado. É um ambiente completamente opressor, quando a pessoa tem que esconder os seus pecados e as suas falhas. Então Jesus, ele veio para perdoar os pecados. Amém. Ele não veio para acusar, para trazer condenação, julgo e culpa. Mas eu preciso descobrir o meu rosto, eu preciso confessar os meus pecados, eu preciso falar o que eu fiz de errado, eu preciso revelar quem eu sou de verdade, para que o Senhor me transforme. Quando eu começo a fazer isso com Deus, eu posso fazer isso dentro de casa. Aí eu não preciso mais me esconder atrás de uma imagem totalmente errada. Né? Eu sei que as pessoas não querem saber quem você é. As pessoas não querem saber quem eu sou. Elas não querem. Elas preferem ser iludidas. Por isso que a novela faz tanto sucesso, por isso que os filmes fazem tanto sucesso, porque é tudo ilusão. A gente ama uma ilusão. A gente ama ir no cinema e assistir um filme que é ficção. A gente ama ver as pessoas fingindo ser quem não são. São os atores, são as atrizes. Por isso que isso alimenta a nossa natureza. Isso para nós é chamado do quê? É chamado de entretenimento. Diversão. Diversão. Então nós estamos baseados em cima disso. Ver as pessoas, né? E hoje em dia a verdade, né, virou um artigo de luxo. Uma coisa, né? Tudo que passa na televisão é mentira, mas a gente gosta. É mentira. Tudo que se fala no noticiário é mentira, mas a gente gosta. Tudo que os políticos falam é mentira, mas a gente gosta. E quer acreditar naquilo. E a gente é enganado. Né? E aí tem uma frase antiga que fala assim, me engana que eu gosto. Me engana que eu gosto. Então você é empurrado. Uma vez um chefe meu, eu falei assim, eu coloquei no relatório assim, 5 visitas durante o dia. Não, eu fiz 5 visitas durante a semana inteira. Aí ele me chamou na sala dele, falou assim, escuta Renato, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você colocou aqui, durante uma semana de trabalho, você só fez 5 visitas. Uma por dia. Tá errado isso aqui, você esqueceu de preencher o resto. Eu falei, não tá errado. Isso aí é a verdade. Mas por que você fez só 5 visitas? Estava doente? Não, senhor. Não estava doente. Eu não estava querendo trabalhar mesmo. Não queria trabalhar. Eu acordava com dor de cabeça, eu não quero nem saber de trabalho. Eu estava assim no meu limite. Então eu não fiz as visitas porque eu não quis. Essa é a grande verdade. E ele ficou olhando para minha cara e falou assim, escuta, mas, né, o que eu faço com você, cara? Eu falei, se eu fosse você, me demitia. O funcionário faz isso e ainda confessa. Ele olhou para minha cara e falou, não, vamos fazer o seguinte, toma aqui o relatório, inventa umas mentiras aí, coloca umas visitas que você não fez, porque eu não posso ficar com esse relatório de 5 visitas, cara. Aí você, né, você está forçando uma situação que eu tenho que fazer com você. Eu não quero saber, eu não vou mentir. Você pode fazer o que você quiser, eu não estou preocupado com isso. Eu só estou falando a verdade, meu irmão. Né? E eu não sei por que ele não me mandou embora. Ainda fiquei 4 anos e meio nessa empresa. Depois eu fui vendedor do ano, mas é a verdade. Ele falou assim, me engana. Me engana. Como que um chefe fala isso para um funcionário? Mente no relatório. E aí o que ele deveria ter feito, né, como líder, é entender o porquê da desmotivação e ajudar você com um plano de ação para sair dessa situação, né? Então, entender, você está desmotivado, o que está acontecendo, você não acredita no produto, ou seja, é aprofundar para conhecer a verdade. Exatamente. E qual foi a atitude? Né? Distanciamento. Não quero. Querendo ser enganado. Não quero saber. Então, poxa, você está desmotivado? O que está acontecendo? Né? Você está com algum problema? Você está passando alguma necessidade? Alguma coisa para poder, né, estar em contato com a verdade? Sim. Mas você já pensou? O marido quer conversar sério com a mulher e a mulher não quer ouvir.
A mulher quer conversar sério com o marido não quer ouvir. O filho quer confessar para o pai que ele está tendo algumas situações internas ou externas, e o pai não quer ouvir. Não quero ouvir. A mulher não quer ouvir. Ou quando ouve, entra por um ouvido e sai pelo outro. Então isso não é relacionamento. Isso é mentira. E é lógico. Com o passar do tempo, a folha de figueira se destrói, sozinha. E o relacionamento acaba. Porque relacionamentos baseados em mentiras não duram muito tempo. E a gente não pode se esquecer que com essa questão, né, dos templos fechados, né, nós somos igreja, nós estamos cultuando nas nossas casas. E que lugar é esse que eu estou fazendo culto? Então, a igreja, ela precisa se santificar. E nós não estamos indo na igreja. Nós somos a igreja, nós precisamos nos santificar. O lugar precisa ser santificado. As nossas casas precisam ser santificadas. Porque se não tiver, né, o sangue na porta, o que acontece? O destruidor entra. Vem destruidor, vem espírito de morte. Então nós temos que trazer a verdade, que a verdade nos protege. A verdade nos protege. A verdade liberta. Então, medita nisso, né? Medita nessas coisas. Não é fácil você se livrar da folha de figueira. Principalmente se você já está tanto tempo usando essa máscara. Você já está há tanto tempo usando, né, esse véu sobre o seu coração. Mas Jesus disse o seguinte: arrependei-vos e crede no Evangelho. O arrependimento é o caminho. Né? Se você quer ser transformado em nova criatura, você não pode mais viver como velha criatura. Você tem que abandonar o velho para viver o novo. Quer renovar teu casamento? Faça coisas novas. Faça coisas de novas criaturas. Comece a se revelar quem você é. E aí você vai começar a sofrer um processo de transformação. Vai ser gostoso? Não, porque a velha criatura não quer morrer. A velha criação vai lutar contra isso. A velha criação fala assim: não joga fora essa folha de figueira. Não joga fora essa máscara. Como é que você faria? Não joga fora essa folha de figueira. Porque a velha criação, o velho homem, a velha natureza, vai querer viver com folha de figueira até o fim da vida. Então, meu querido, minha querida, se você nasceu de novo, está na hora de viver como uma pessoa nascida de novo. Não é verdade? Então, para de usar véu. Para de usar máscara e começa a falar a verdade. A Bíblia fala assim: falai a verdade uns para com os outros, porque somos membros uns dos outros. Nós temos que falar a verdade dentro de casa primeiro. Falar a verdade dentro de casa é o primeiro passo. Eu falo a verdade com a minha esposa, ela fala a verdade comigo. Aí isso vai doer, lógico, mas vai libertar. Você já ouviu falar do mertiolate? Já ouviu falar do mertiolate? Quando você tinha um machucado, machucava o joelho, era criança, isso nos anos 80, 70, você machucava, a mãe vinha com mertiolate, que era uma coisa que veio de um caldeirão do inferno, né? Que alguém tirou aquela pazinha com aquele líquido que parece bonitinho, né? Mas quando coloca na ferida, meu irmão, você... Não vou nem te falar a experiência sobrenatural que você tem. Tanta dor, tanto ardido que fica. Mas o mertiolate cicatrizava aquela ferida. Limpava aquela ferida. Tirava os micróbios, as bactérias. Impedia você de ter uma gangrena, de perder a perna. Dói. Lógico que dói. Você já tomou Bezetacil na vida? Ó, eu tomei muita Bezetacil quando era criança. Benzetacil é algo que aleja.
mas eu tomava bezetacil, era curado. A verdade, às vezes, é uma bezetacil ou é um mertiolate. Vai doer na hora, mas depois vai te curar permanentemente. Não tenha medo da bezetacil. Não tenha medo. Não tenha medo da ação de Jesus na sua vida. Amém. E na sua família, no seu casamento. Você não pode ter medo disso. Amém? Porque o Filho do Homem veio para resgatar o que se havia perdido. Jesus veio para resgatar, né, aquele casal, aquela família que se perdeu. Amém. E ele faz isso através da verdade. Então, seja verdadeiro com a sua família, seja verdadeiro com a sua esposa, seja verdadeiro na igreja, seja verdadeiro nos seus relacionamentos. E não finja mais nada, irmão. Seja real, né? Eu acho legal que, às vezes eu falo as coisas, né? Eu tinha um problema de falar as coisas que eu estava vendo, que eram verdades e tal. E a pastora Cláudia teve que me ensinar a falar, fala, mas fala diferente. Você vai falar a verdade, mas você não precisa falar desse jeito. Dessa forma. Fala de uma forma que não vai, né? A verdade é a verdade, né? Ela sendo falada de uma forma ou de outra. E aí, né, a gente vai amadurecendo e vai aprendendo a falar a mesma coisa de maneira diferente. Então, aprenda a falar a verdade com a sua esposa, com o seu marido, de uma maneira boa, né? Não assim, eu falo mesmo, né? E você tem que me ouvir. Não, isso não é a verdade, isso não é Jesus. Isso é espírito de confusão. Então, quando você for falar a verdade, tome cuidado com a forma. Experiência própria, meu querido. Senão você vai machucar as pessoas dizendo que você é crente. Você não é crente, você é só um cara ignorante, um cara bruto, uma pessoa estúpida, né? Que fala de uma maneira grossa, que vai ferir as pessoas. Não pela verdade, mas da maneira como você fala, né? Então, seja verdadeiro, mas seja sábio. Boa! Seja verdadeiro, mas seja sábio. Porque sem a sabedoria, meu irmão, você não vai chegar muito longe. Você vai se isolar, não vai conseguir ficar com ninguém. Amém? Amém, pastor? Amém. Gostei, olha. Deus é bom. Gostei desse final. Gostou desse final? Seja verdadeiro e sábio. E sábio. Gostei. Né? Sabedoria de graça. Se você pedir sabedoria para Deus, Deus te dá. Deus te dá sabedoria. Ele não nega sabedoria para ninguém. Nós não temos sabedoria nenhuma. A sabedoria vem do alto. Nós não temos sabedoria, meu querido. A sabedoria vem do céu. Amém. E no livro de Provérbios fala que nós temos que alçar a nossa voz pedindo sabedoria para Deus. Então, usa a tua palavra primeiro com Deus. Senhor, eu tenho falta de sabedoria, me dá sabedoria. Deus vai te dar sabedoria de uma maneira sobrenatural. Amém. Você vai ver como a verdade, aliada à sabedoria de Deus, vai fazer maravilhas na sua casa. Amém? Deus é bom? Amém. Quer falar alguma coisa? Não, tá. Tá tudo falado já. Tá tudo falado. Então tá bom. Vamos orar. Amém? Pai, em nome de Jesus. Sim, Paizinho. Nós te agradecemos. Amém, pela tua Pai. palavra. Obrigado porque a tua palavra nos ensina, Senhor. Verdade. Obrigado Pai. porque a tua presença também nos ensina. A tua graça Sim, Pai. que está sobre nós, Pai, está sobre cada família. A tua graça nos ensina, a tua unção nos ensina. Nós te Amém, louvamos e te Senhor. agradecemos porque nós podemos aprender com a tua palavra, aprender do teu Espírito. Amém, Senhor. Pai, que cada um de nós saibamos com sabedoria, Senhor, Sim, rasgar Pai. o véu, rasgar, Amém, Senhor, Senhor. toda Amém. folha de figueira, tirar, Senhor, toda a vergonha da nossa vida, Amém, toda dissimulação. Pai, remove toda mentira, mentiras que são hereditárias, Sim, Pai. fingimentos que são hereditários, Pai. Tira tudo isso da nossa vida. Nós Em nome de rejeitamos esse fingimento, essa religiosidade, Sim, rejeitamos, Pai, essa maneira enganosa de se portar nos relacionamentos. Sim, Pai. Pai, nos dá sabedoria, nos dá direção, nos dá a inspiração para Amém, conversar, para Paizinho. tratar com a nossa família, com maridos, esposas,
Abençoa cada família, Senhor, com sabedoria, e que a graça do Senhor seja derramada sobre cada família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu querido. Bom estar com cada um de vocês, viu? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele te dê a paz, que Ele tenha misericórdia da tua vida. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.